E a André já está na sala, chama ela para participar com a gente. Pessoal, lembrando o pessoal que está no chat, já em instantes, nós vamos deixar disponível o link para vocês fazerem lá a inscrição. Boa tarde, professora Andréa, tudo bem? Tem que ligar seu áudio, professora. Felipe, enquanto a Andréa liga o áudio, reiterar o que você falou agora, né? Daqui a pouquinho nós colocaremos aqui o link no chat do YouTube do Confer para você ter acesso ao seu certificado. Para receber o certificado, tem que preencher esse link, tá, pessoal? Outra coisa, sigam o Instagram do Confef, do Café com Personal e da NPT, @ANPersonal3. É importantíssimo você seguir. Por quê? Porque lá nós temos conteúdos na bio e também você vai ficar sabendo da próxima edição do Café com Personal, que acontece no próximo final de semana, em Mossoró. Será um café com personal híbrido, tá certo? Então, a gente vai ter as palestras presenciais lá no sábado, em Mossoró, e vamos transmitir para você que não vai conseguir estar lá, no Brasil todo, tá certo? Vamos lá, André? Lembrando... Olá. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Só lembrando que a gente ainda não colocou, mas iremos colocar. Tá? Tem muita gente perguntando, vamos colocar daqui a pouquinho. Fique com a gente. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Perfeito. Pode compartilhar aqui? Pode, André. André. Bem. Doutora Andréa Reis, que vai falar sobre atividades sobre o transtorno do espectro autista, conceitos e práticas na educação física adaptada. Ela vem completar, ela vem acrescentar, vem falar mais ainda sobre o que nós começamos a falar contigo. Professora, doutora Andréa, já está dando para compartilhar? Estou tentando. Perfeito. Coloca aí. Então, apareceu aí para vocês? Está aparecendo para a gente pequeno. E agora? Pronto. Perfeito. Perfeito. Então, com a palavra, doutora Andréa Reis, sobre essa temática. Boa tarde, muito obrigada, Renê Maza, Luiz, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, e trazer um pouquinho da minha vivência nessa área. Bom, vou falar um pouco sobre exercício físico e saúde da pessoa com síndrome de Down, insights sobre biomarcadores de estresse oxidativo e inflamatórios. Bom, quem sou eu, né? Falar rapidamente. Todo o meu percurso acadêmico foi dentro da Universidade Católica de Brasília, então fiz graduação em Educação Física e em Direito, né, mestrado e doutorado. Hoje atuo como professor de Educação Física da Secretaria de Educação, dentro de uma escola de educação especial, né, atendendo somente pessoas com deficiência, né. Também estou atuando como professora permanente do programa de pós-graduação Street Science em Educação Física na universidade, com uma linha de pesquisa voltada para a pessoa com deficiência, e sou atleta de handball. Então, trouxe aí um pouquinho da minha vida aí, profissional acadêmica para vocês. Bom, vamos direto ao assunto, né? O que é a síndrome de Down, né? Então, a síndrome de Down, ela é uma desordem genética causada por um erro no processo de divisão celular embrionária, que ocorre durante ou imediatamente após a fecundação, resultando num excesso de material genético no cromossomo 21. Então, vamos entender melhor isso, né? Durante o nosso processo de divisão celular, né, aqui nós temos uma parte desse processo, aqui no caso aqui a meiose, a síndrome de Down, né, durante esse processo de divisão celular aqui, durante a meiose, pode ocorrer um erro nesse processo de separação aqui dos cromossomos. Então, a célula, os cromossomos vão se dividindo e se replicando para formar novas células. E o que ocorre, então, na síndrome de Down? Bom, nós temos aqui o nosso corpo humano, representado aqui, né, com várias células humanas. Aqui, ao ladinho, nós temos uma célula que dentro do seu núcleo nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Então, na síndrome de Down, aqui no par 21,
Ao invés de ficarem 2 cromossomos, nós teremos 3 cromossomos. Por isso que a síndrome de Down também é denominada de trissomia do 21. Então, esse cromossomo, ele vai formar a estrutura do nosso DNA, né? E é o DNA que tem o nosso código genético, que vai ser passado para as próximas gerações. Então, se em algum momento houve um erro nesse processo de replicação celular, esse erro também vai ser passado, né, pelo código genético para as próximas gerações. Então, aqui nós temos a representação, né, dos 46 cromossomos ou 23 pares. Então, na síndrome de Down, nós temos aqui, ó, em destaque o cromossomo 21, com 3 cromossomos. E é isso aqui, né, caracterizar a síndrome de Down. Percebam que nós também temos outros tipos de trissomia. Por exemplo, a síndrome de Patau. Só que a trissomia, ela ocorreu no cromossomo 13, né? E qual vai ser a consequência disso, né? Para a síndrome de Down, esse excesso de material genético vai trazer uma série de características fisiológicas e específicas, né? Nós temos também 3 tipos de síndrome de Down. Então, nós temos a trissomia livre, que vai ocorrer na maioria dos casos. Cerca de 95% dos casos de síndrome de Down são de trissomia livre. E cerca de 2 a 3% são a translocação e o mosaicismo. Percebam aqui que no mosaicismo, ele mostra, né, ele está tentando representar aqui que nós temos células trissômicas e células normais, ou seja, apenas parte das células foram afetadas e possuem 3 cromossomos no par 21. Então, por conta desse excesso de material genético, por conta dessa trissomia, nós vamos ter uma série de características fisiológicas e fenotípicas da pessoa com síndrome de Down. Então, nós teremos o pescoço é mais curto da pessoa com síndrome de Down, o rostinho é mais arredondado, a face é mais arredondada, né? A fissura palpebral, ela é inclinada, então os olhinhos são mais inclinados e tem uma prega epicântica no canto do olho, o que dá essa aparência de um olhinho mais puxadinho, né? Existem inúmeras características. Muitas pessoas apresentam, por exemplo, uma língua protusa. Às vezes você vê essa língua um pouco mais para fora, né? Então, alguns vão apresentar. E percebam a frequência com que isso ocorre, né? Então, pescoço curto é muito frequente, a fissura palpebral é muito frequente, mas existem também outras características específicas. Por exemplo, a anomalia da morfologia do sistema cardiovascular. Então, alguns bebês com síndrome de Down já nascem com problemas cardíacos, que podem ser corrigidos por cirurgia imediatamente após a cirurgia, ou muitas vezes ainda na primeira infância, né? Outra característica muito comum nas pessoas com síndrome de Down é a deficiência intelectual. E é por isso que a síndrome de Down, ela está dentro, né, classificada dentro das deficiências intelectuais. E aí a gente percebe aqui que o teste de... Temos essa representação aqui, ó, um QI normal, ele está em torno de 100, né? E aí cerca de 70% da população está dentro desse QI normal aqui. A gente percebe que os gênios, né, apenas 1 para cada 30 mil pessoas da população tem um QI mais elevado, cerca de 164. Mas e a pessoa com síndrome de Down, né? Então, geralmente, o QI da pessoa com síndrome de Down, ele está abaixo de 70. Por isso, né, ele é classificado dentre das deficiências intelectuais. Outra característica muito importante e que vai impactar na nossa prescrição de exercícios é a frouxidão ligamentar, a fragilidade articular, né? Então, as pessoas com síndrome de Down,
elas já nascem com essas características. Então, a gente verifica aqui pela imagem, né, aqui do bracinho estendido, e que há uma frouxidão nesse ligamento. Então, a gente tem que ter cuidado com exercícios que fazem, por exemplo, hiperflexão, né, das articulações, dos membros, né? Para quê? Para que a gente possa evitar uma futura lesão, né, uma luxação da articulação. E isso é muito frequente na pessoa com síndrome de Down. Outras características também que eu quero destacar, que é a braquidactilia, né, que são os dígitos, né, dos dedos e das mãos, dedos das mãos e dos dedos dos pés, eles são mais encurtados, são menorzinhos, né? A gente verifica aqui também no pé um afastamento entre o primeiro e o segundo dedo, entre o hálux e o dedo seguinte. A gente percebe na imagem aqui da mão, né, do meu lado esquerdo, uma mão com a prega palmar única, né, diferente de uma mão de uma pessoa que não tem síndrome de Down. E o que isso pode influenciar? Então, esses dedos curtos do pé, por exemplo, pode dificultar o equilíbrio corporal, né? Outra coisa, a palma da mão com uma prega palmar única, né? Ela tem menos fissuras, então ela pode dificultar também um pouco a pegadura de objetos, além dos dedinhos curtos, né? E aí a gente vai ver que, às vezes, são necessárias adaptações quando a gente vai prescrever um exercício para essa população. Outra característica muito importante que a gente precisa destacar é a hipotonia, né? Que é o tônus muscular abaixo do normal, é um tônus mais flácido. A gente percebe aqui, ó, nessa imagem, né? O tônus do bebê tá bem, ele aparenta ser mais molinho, então ele vai ter mais, vai demorar mais para sentar, por exemplo, para sustentar o pescoço. E aí eu destaco aqui a importância da estimulação precoce, né, de atividades de educação precoce. Então, é muito importante esse bebê com síndrome Down ser estimulado desde os primeiros dias de vida. Aqui no Distrito Federal, nós temos um atendimento especializado de educação precoce que atende crianças de 7 meses a 3 anos e 11 meses. Né? Então, quais são esses atendimentos? Crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, por exemplo, e a síndrome de Down, né, pode se beneficiar muito a pessoa com síndrome de Down desse atendimento de educação precoce. Outra característica que precisamos destacar é a instabilidade atlantoaxial, né? Então, aqui, o que é isso? Nós temos aqui as vértebras atlas e axis, que são as duas primeiras vértebras da cervical. Quando a distância entre essas duas vértebras é maior que 5 milímetros, quando esse espaçamento é maior, ocorre uma instabilidade nessa região. Muitas crianças já nascem com essa instabilidade. Se esse afastamento for muito grande, é necessária uma cirurgia corretiva, mas muitas vezes a cirurgia não é indicada e não é necessária, mas precisamos ter o cuidado ao prescrever exercícios. Percebo aqui na imagem uma criança fazendo cambalhota. Então, é muito comum crianças, né? E nós, profissionais de educação física, prescrevemos atividades que façam rolamentos, cambalhotas. Se a gente tem uma criança com síndrome de Down, a gente tem que ter esse cuidado de não prescrever, ou se prescrever, né, ter todo um cuidado de proteção para que essa criança não faça esse rolamento, né, de forma muito brusca, para não correr o risco de lesionar essa região da cervical, ok? Outra característica importante é que as pessoas com síndrome de Down, elas apresentam uma redução da massa muscular e da força muscular também. A força muscular das pessoas com síndrome de Down pode ser até 50% menor em relação a pessoas que não têm a síndrome de Down, né? Esse estudo aqui nos mostra
que uma perda da massa muscular de apenas 10%, ela diminui a imunidade e aumenta o risco de infecções. Se essa perda for de 20%, aumenta a fraqueza muscular e aumenta o risco de infecções. E se essa perda for de 30% da massa muscular? Dificuldade de sentar, úlceras de pressão, pneumonia. E se essa perda for de até 40% da massa muscular? Olha, é possível, vai aumentar o risco de morte, né? Esse estudo, existem outros estudos também, trazendo a correlação da força com o risco aumentado de morte. Então, a gente precisa prescrever exercícios de melhora de força muscular, né, de aumento da massa muscular, é muito importante para essa população. Uma característica muito marcante na síndrome de Down é o envelhecimento precoce, né, e os estudos mostram que o envelhecimento precoce ele pode trazer uma diferença entre a idade biológica e cronológica de até 15 anos, né? Então, uma pessoa com síndrome de Down, com uma idade cronológica de 30 anos, a idade biológica dela vai estar em torno de 45 anos, né? Então, é por isso que ela apresenta também aquela aparência mais envelhecida, ok? Então, a gente precisa... Existem vários estudos trazendo essa diferença entre a idade biológica e cronológica. Esse outro estudo relaciona o envelhecimento precoce, né, das pessoas com síndrome de Down, é uma revisão da literatura, e ele traz vários estudos aqui para demonstrar diversas alterações, né, nas funções corporais relacionadas ao envelhecimento precoce. Desse mesmo estudo, eu destaco aqui algumas questões, né? Então, onde que o envelhecimento precoce pode impactar diretamente? Nos órgãos, de modo geral, na força e na massa muscular e no sistema imune, né? Então, ele pode alterar funções do tônus muscular, funções de mobilidade das articulações, né? Vai trazer alterações para a força muscular, né, e para o sistema imune de modo geral. Esse outro estudo, né, que ele mostra o estado da arte e possível desaceleração dessas estratégias de envelhecimento precoce. Ele mostra aqui que há um dano macromolecular relacionado ao aumento do dano oxidativo, e também um aumento da inflamação crônica. Esses estudos, né, eles estão trazendo informações muito importantes. Por quê? Esse outro estudo aqui, ele fala do envelhecimento precoce associado ao estresse oxidativo. Então, o que causa esse envelhecimento precoce na síndrome de Down, né? E o exercício físico poderia retardar esse envelhecimento precoce? Bom, o envelhecimento precoce, ele está relacionado, sim, ao estresse oxidativo. E quando que ocorre esse estresse oxidativo? O estresse oxidativo ocorre quando as moléculas oxidantes são maiores, né, estão em maior concentração do que as moléculas antioxidantes. Então, quando ocorre esse desbalance oxidativo, né, tendo uma prevalência de moléculas oxidantes, mais moléculas oxidantes, ocorre o estresse oxidativo na célula. Os estudos têm mostrado que o estresse oxidativo na síndrome de Down, ele já é mais elevado. Por isso, a importância da gente verificar quais são as estratégias que a gente pode adotar para retardar, para melhorar esse balanço redox e retardar o envelhecimento precoce. Então, nós temos esses dois estudos aqui, né, mostrando, vou voltar um pouquinho aqui, nós temos esses dois estudos aqui, né, falando de biomarcadores de estresse oxidativo extremamente altos na síndrome de Down, né. Nós temos esse outro estudo aqui, esse primeiro também falando do estresse, dos biomarcadores de estresse oxidativo aumentados na saliva,
de pacientes com síndrome de Down. É um estudo de 2013. Esse estudo abaixo mostrando que há uma inflamação sistêmica, né, e aumentada em crianças com síndrome de Down. E quais são as consequências, né, então, desse estresse oxidativo? Por que a gente precisa pensar em melhorar esse balanço redox da pessoa com síndrome de Down? Bom, primeiro porque o estresse oxidativo está relacionado aos danos à proteína e ao DNA das células, né, alterando, consequentemente, a função celular. Quando esse processo ocorre de forma crônica, ou seja, repetidamente, quando esse processo não para, ele vai só aumentando o estresse na célula, ele pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, ele pode levar ao desenvolvimento da diabetes, né? Pode levar até mesmo ao desenvolvimento de aterosclerose, câncer, é muito comum a obesidade, né? Então, a gente precisa estar atento a essas características. Outra coisa muito importante a ser considerada é o nível de atividade física em pessoas com síndrome de Down. Essa revisão sistemática mostra que o nível de atividade física da pessoa com síndrome de Down está muito abaixo da recomendação de atividade física para a população em geral. Então, é mais um ponto que a gente precisa considerar. Então, precisamos, ao prescrever atividades físicas, né, visar o aumento do nível de atividade física dessas pessoas. Então, vamos recapitular um pouquinho aqui, né? Então, nós falamos da redução da massa, da força muscular, né? Então, eles têm essa redução da massa, a força muscular pode ser reduzida em até 50%, né, comparado com pessoas que não têm síndrome de Down, e isso pode acarretar, né, deixar essa musculatura mais propensa a lesões. Então, a gente precisa ter cuidado no momento de prescrever o exercício para evitar hiperflexões, né, por exemplo, hiperextensões, né, para evitar cargas muito pesadas, pelo menos inicialmente. Nós falamos do estresse oxidativo elevado, que está relacionado às doenças crônicas não transmissíveis, que na síndrome de Down já apresenta esses biomarcadores mais elevados, então precisamos ter uma atenção maior em relação a isso. E também o baixo nível de atividade física. Então, nós precisamos prescrever atividade física, aumentar o nível de atividade física dessas pessoas. Então, qual é a atenção que nós temos que ter, né? Então, nós precisamos fazer uma anamnese detalhada. A gente precisa saber se essa criança com síndrome de Down, ela já tem problemas cardíacos, ou se ela teve e foi corrigido com cirurgia, se ela tem uma instabilidade atlantoaxial, né? Se essa instabilidade foi corrigida ou não. Nós precisamos saber, né, verificar a frouxidão ligamentar, a hipotonia e a fragilidade articular, né? Então, nós precisamos ter cuidado na hora de prescrever os exercícios e precisamos também nos atentar para o envelhecimento precoce, né? Porque todos os órgãos vão envelhecendo. Então, a gente precisa pensar todas essas características ao prescrever. E para prescrever, a gente precisa pensar em aumentar o nível de atividade física, né, na prevenção de doenças, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Como que nós podemos resolver isso, né? Então, o que a gente pode fazer enquanto profissional de educação física, né? Enquanto personal trainer? Bom, as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, né, para atividade física e comportamento sedentário para crianças e adolescentes com síndrome de Down, ela traz aqui as diretrizes que são as mesmas diretrizes em termos de tempo de atividade física para pessoas sem deficiência, mas relacionado às pessoas com deficiência, elas trazem algumas especificidades, né, específicas
para a pessoa. Então, no sentido de melhorar, por exemplo, a cognição em indivíduos com distúrbios, que prejudicam a função cognitiva, por exemplo, traz benefícios para a melhora do déficit de atenção e hiperatividade, mas qual é a recomendação? Pelo menos 60 minutos por dia de atividade física moderada a vigorosa, né? Então, essa é a recomendação. Mas eles trazem aqui alguns destaques. Então, por exemplo, fazer alguma atividade física é melhor do que nenhuma, né? Então, a gente via antigamente as pessoas com síndrome de Down e com deficiência, muitas vezes elas eram excluídas da escola, elas ficavam confinadas em casa e não praticavam atividade física, não fazia nada. Hoje, a recomendação é que elas levem uma vida o mais normal possível. E é isso que a gente busca, né? A inclusão dessas pessoas em todas as áreas. Então, a gente pode incluir nas academias, nas salas de ginástica, né? Na escola, em todas as áreas da sociedade. Então, a gente visa também a inclusão dessas pessoas. E a recomendação para adultos com deficiência? Essa recomendação, ela aumenta um pouquinho aqui, ó, de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada, de moderada a alta intensidade, ok? Então, essas são as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para melhorar, para aumentar o nível de atividade física das pessoas com deficiência. Aqui também ele vai trazendo mais uma série de dicas importantes, né? Então, pelo menos 3 dias da semana, enfatizar atividades de equilíbrio funcional, de treinamento de força. E aqui eu quero abrir um parêntese para o treinamento de força, porque lembra que as pessoas com síndrome de Down, elas têm hipotonia e a força reduzida. Mas e se a gente trabalhar a melhora da força? Será que elas vão melhorar? Será que essas funções musculares vão responder a isso? Esse estudo aqui, ele nos mostra exatamente isso, que essa revisão sistemática aqui, ela mostrou que se você treinar força, elas vão aumentar a força e vão aumentar também a massa muscular. Então, ela aqui, ó, verifica a força da flexão de joelho e a força do leg press. Então, o estudo mostrou que houve, sim, a melhora da força após o treinamento. E na imagem aqui ao lado, a gente vê que essa pessoa, após o treinamento, ela teve aqui um ganho maior de massa muscular. Esse outro estudo, ele fala do efeito do exercício, né, do efeito antioxidante do exercício. Lembra na pergunta anterior? Será que o exercício, a atividade física regular, ela vai ajudar, vai ter um efeito antioxidante, né, na pessoa com síndrome de Down? Esse estudo aqui, ele foi feito com pessoas sem síndrome de Down, pessoas normais. Isso já é fato na literatura, que o exercício físico traz benefícios antioxidantes. Mas e em relação à pessoa com síndrome de Down? Como é que seria isso? Bom, esse outro estudo, né, ele avaliou o efeito, qual seria o efeito do exercício regular no estresse oxidativo em pessoas com síndrome de Down. O que ocorre é que os efeitos desse estudo não são claros. Então, ele mostrou que alguns estudos apresentam melhora do estresse oxidativo e outros estudos apontam que não houve melhora significativa, permanecendo, então, a lacuna no conhecimento. Né? Então, existe ainda uma lacuna no conhecimento em relação ao estresse oxidativo, né? Como melhora, como efeito do exercício, como melhora do benefício do estresse oxidativo. Pensando nisso, nós estamos desenvolvendo um estudo no qual o objetivo é exatamente avaliar o efeito agudo de uma sessão de treinamento resistido, de um treinamento de força, sobre o estresse oxidativo e perfil inflamatório em pessoas com síndrome de Down. Esse estudo está acontecendo, né?
A primeira fase do estudo, que é a fase aguda, já foi concluída, né? Eu vou falar dela aqui agora, e o estudo crônico está em desenvolvimento com esses 2 alunos aqui, a Raquel e o Edilson, que são alunos de mestrado e doutorado. Então, nós utilizamos, para treinar a força muscular, implementos elásticos, né? Por serem mais fáceis de ser transportados, né? Pode ser usado em qualquer local, ele é mais fácil de adaptar. E os estudos também mostram que é possível melhorar a força com o uso de tubos elásticos. Então, qual foi a hipótese desse estudo? Então, a gente queria verificar se essa sessão de treino de força com o uso de elásticos poderia aumentar a força, né, reduzir a ação dos radicais livres e melhorar a capacidade antioxidante. Então, essa foi a nossa hipótese. Esse estudo, ele possui um comitê de ética aprovado, ele está registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, então ele pode ser acessado, e nós utilizamos um N de 23 pessoas, sendo 11 pessoas com síndrome de Down e 12 pessoas sem a síndrome de Down, né? Nós aplicamos os critérios de inclusão e exclusão, né? E o estudo, todos os participantes assinaram os termos de assentimento e consentimento livre. Como que funcionou, né? Então, foram feitas avaliações diagnósticas, né? Então, a gente verificou composição corporal, né? Bioimpedância bipolar e o protocolo de Jackson e Pollock de 7 dobras. Na antropometria, né? Nós verificamos aqui a estatura e a perimetria. Nós verificamos também pressão arterial, né? Pré e pós sessão de exercício. Nós fizemos testes de força usando um dinamômetro, né, uma carga de célula validada. Então, nós fizemos teste de força aqui de membros inferiores e superiores. Então, nós fizemos aqui o teste de força de flexão de cotovelo, o teste de força de extensão de joelhos e fizemos também o teste de força de hand grip, né, com o dinamômetro. Então, após essa avaliação diagnóstica, os testes de força, nós aplicamos um estudo piloto para verificar se era necessário fazer mudanças no protocolo, né? E, de fato, foi necessário fazer algumas mudanças, né? Quando nós fomos utilizar os elásticos, de fato, nós verificamos que os estudos, eles traziam a quantificação de carga muito voltada para a subjetividade. Eles traziam porcentagens de alongamento. Na prática, a gente sentiu um pouco de dificuldade, então nós paramos o protocolo para desenvolver um outro estudo, que eu vou mostrar a seguir para vocês, para que a gente pudesse ter uma medida mais objetiva no uso dos elásticos, né? Depois foi feita a familiarização e o treinamento em si, que foi feito com esses 7 exercícios aqui. Bom, o estudo que nós desenvolvemos foi esse daqui, que já é um estudo publicado, vocês podem acessar, né, na Journal of Rehabilitation, né, modo de elasticidade de tubos elásticos usados em programas de reabilitação neuromuscular. Esse estudo aqui, ele traz uma quantificação da força empregada no uso dos tubos elásticos durante todo o alongamento. Então, nós desenvolvemos uma fórmula de regressão linear, em que você pode utilizar a fórmula para quantificar a força empregada a cada alongamento. Por exemplo, se você alongar o elástico 10 centímetros, né, e aplicar a nossa fórmula de regressão linear, você vai verificar que força que está sendo gerada. Então, por exemplo, se você alongar 10 centímetros, você vai estar gerando, vamos dizer, uma força de 5 quilos ou 10 quilos, né? Então, você vai ter como quantificar corretamente a força empregada, e você vai poder fazer uma progressão de carga mais gradual, porque você pode fazer isso centímetro a centímetro.
O artigo também traz uma tabela já com todas essas cargas calculadas, ok? Então, depois vocês podem acessar o artigo na íntegra. Então, nós fizemos também, pré e pós-sessão de exercícios, a coleta de saliva e urina, porque foram esses biomarcadores inflamatórios e de estresse oxidativo foram dosados exatamente na saliva e na urina. Nós optamos por fazer esse tipo de análise por ser uma coleta menos invasiva do que, por exemplo, a coleta sanguínea. Então, esses são os exercícios, né, que foram aplicados, né? Então, flexão, extensão de cotovelo, flexão, extensão de joelhos, todos usando os elásticos, né? Aqui, a remada, o supino em pé e o agachamento. Somente o agachamento que foi livre, foi sem o uso dos elásticos. Inicialmente, nós tentamos implementar os elásticos, mas durante a aplicação do protocolo inicial, a gente viu uma certa dificuldade com o uso dos elásticos. Então, o agachamento foi o único que ficou sem o uso dos elásticos. Após, nós analisamos, né, fizemos a análise bioquímica, então nós analisamos esses biomarcadores aqui, F2-isoprostranos, 8-HDG, ácido úrico, interleucina 6 e 10, TNF-alfa, né? Então, são biomarcadores de estresse oxidativo e inflamatórios. Agora, nós vamos trazer um pouquinho dos resultados desse estudo. Em termos de caracterização da amostra, né, nós pareamos aqui vocês podem ver que há uma diferença de mais ou menos 15 anos entre as pessoas com síndrome de Down e o controle, porque nós fizemos o pareamento biológico, né, e não cronológico, né? Lembra que eu falei como tem essa diferença que por conta do envelhecimento precoce, então a gente fez esse pareamento aqui pelo envelhecimento biológico. Só houve diferença estatística para a idade e para a estatura corporal. Aqui, dados da força, né, dos testes de força, de extensão de joelho, de flexão e da força de preensão manual. A gente verifica que houve diferença estatística, sim, entre a força das pessoas sem e com a síndrome, né, corroborando aí o entendimento de que eles têm uma força menor, né, um índice de força menor. E aí a gente verifica aqui que o trabalho total gerado, né, da força, ele também foi menor para as pessoas com síndrome de Down. Aqui eu só vou trazer alguns dados para vocês, né, desse estudo. Vocês depois terão acesso aos dados completos no estudo que já está aceito para publicação. Então, aqui eu só vou trazer alguns insights, né, como eu disse no início, mas eu queria destacar aqui para vocês verem aqui, por exemplo, F2-isoprostrano e 8-HDG. Então, houve aqui, ó, diferença estatística do pré das pessoas com síndrome de Down em relação às pessoas sem a síndrome de Down, e houve diferença também aqui no pós. O que a gente pode dizer aqui, né, verificando aqui essa imagem mais à minha direita, que mostra o delta, né, desses biomarcadores, é que há, sim, uma diferença significativa entre os deltas, né, das pessoas com e sem a síndrome de Down, mostrando, né, que há, sim, mostrando a diferença na análise dos biomarcadores para a síndrome de Down. Quando a gente foi correlacionar esses dados com a força muscular, né, a gente verifica que alguns biomarcadores, por exemplo, aqui a interleucina 6, esse biomarcador ele é mais pró-oxidante. Então, a gente verifica que após a sessão de exercícios, né, após o emprego da força, à medida que você vai aumentando a força, esse biomarcador aqui da interleucina 6, ele diminui. Ao contrário,
na interleucina 10, que é um biomarcador mais anti-inflamatório, né, a gente verifica o contrário, né? Se aumenta a força, aumenta a interleucina 10. Ou seja, é positivo. Se eu aumento a força, eu diminuo os biomarcadores mais pró-inflamatórios e aumento os biomarcadores mais anti-inflamatórios. Então, isso é positivo, né? Então, esse estudo já traz esse treinamento de força, é positivo para as pessoas com síndrome de Down. Então, nós verificamos com esse estudo que houve uma menor elevação do estresse oxidativo em relação às pessoas com síndrome de Down. Por quê? Porque as pessoas com síndrome de Down, elas já têm esses biomarcadores mais elevados. Então, a diferença do pré com o pós foi pequena, porque ela já parte de um nível de estresse oxidativo já elevado, né? Então, a resposta fisiológica para as pessoas com síndrome de Down pode ter sido insuficiente também para gerar adaptações mais significativas devido ao trabalho menor. Lembra que a gente viu que o trabalho realizado com as pessoas com síndrome de Down, da força, foi menor. Então, isso pode também ter gerado uma elevação menor. Esse estudo ele já está aprovado para publicação na Journal of Strength and Conditional Research. No entanto, ele ainda não foi publicado. Assim que ele for publicado, vocês terão acesso na íntegra do artigo e de todos os resultados da pesquisa. Na prática, mas como que nós vamos atuar, então, na prática? Na prática, quando a gente vai atender uma pessoa com deficiência, né, e não só uma pessoa com síndrome de Down, a gente precisa pensar nos ajustes. Então, por exemplo, aqui a pessoa com síndrome de Down, ela possui baixa estatura, né, os membros são mais curtos, né, os dedos das mãos e dos pés também são mais encurtados. Então, percebo aqui que foi necessário, por exemplo, colocar um colchonete atrás para que ela pudesse alcançar o aparelho. Então, quando a gente for atender essas pessoas, a gente precisa pensar nas adaptações, né? Seja numa academia, seja em casa, né? E a progressão de carga? Essa progressão de carga também precisa ser bem gradual. A gente não pode, por exemplo, iniciar com cargas já altas, porque lembra, eles têm hipotonia, frouxidão ligamentar, fragilidade articular. Então, se a gente já iniciar com cargas muito pesadas, a gente pode aumentar o risco de lesão. Mas se essa carga for aumentada gradualmente, a gente minimiza esses riscos, né? Aqui, nessa outra imagem, mostra também o uso dos elásticos. O uso dos elásticos é uma alternativa, né? Caso a pessoa não tenha acesso a ambientes fitness, por exemplo, como academias, né? Pode ser usado um treinamento com elásticos, que é mais acessível, é mais versátil, é prático de ser ajustado, e a gente sabe que também a literatura nos aponta que os efeitos são similares ao uso de equipamentos e máquinas. Então, o personal training, na hora de prescrever esse exercício, né? Ele tem que pensar nessa abordagem personalizada, né? Na necessidade de adaptações individuais. Esse profissional ele precisa se envolver, né? No atendimento à pessoa com síndrome de Down, ele precisa pensar na superação de barreiras, não só da pessoa que ele está atendendo, mas a sua própria barreira. Porque muitas vezes, quando você se depara com uma pessoa com deficiência, você tem medo, muitas vezes, de atuar. Mas aí você também precisa se superar, você precisa estudar, precisa buscar o conhecimento e se preparar para que você possa atender com qualidade essas pessoas, né? Ao atender essas pessoas, a gente também está promovendo a inclusão delas, né? Inclusão social e a inclusão em programas de exercícios convencionais. A gente precisa tratar, precisa atender essas pessoas de forma mais natural possível. A diferença é que ela tem uma especificidade e a gente precisa estar atento a isso,
né? Precisamos seguir as diretrizes de atendimento, né? Verificar quais são as diretrizes de melhora de nível de atividade física, como a gente viu ali, as diretrizes relacionadas à pessoa com deficiência, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Aqui, eu trouxe alguns benefícios relacionados ao exercício, né, para a pessoa com síndrome de Down. Existem inúmeros outros benefícios, né, mas a gente tem a melhoria do condicionamento físico, o aumento da força muscular, o aprimoramento da resistência cardiovascular, impacto positivo no desenvolvimento motor, aprimora o equilíbrio e a postura, promove a saúde mental, reduz o estresse, ansiedade, tem efeitos positivos no humor, né? Promove a inclusão social através das atividades físicas. Tudo isso vai impactar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Eu trouxe aqui também alguns exemplos de histórias inspiradoras, né? Esse aqui é o Chris Nick, ele tem síndrome de Down e ele completou um Ironman, né? Então, foi a primeira pessoa com síndrome de Down a completar um Ironman. Ele fez 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 4,2 quilômetros de corrida. E qual é o lema dele? Tudo, né? É possível, né? Nada é impossível, ok? Então, outro exemplo de história inspiradora é uma cafeteria que tem em São Paulo, que é comandada somente por pessoas com síndrome de Down. Isso nos mostra que a deficiência, ela não é a limitadora, né? Muitas vezes nós, profissionais, ou até mesmo a família, que impõe os limites às pessoas com deficiência e às pessoas com síndrome de Down. Mas nós não podemos fazer isso, nós precisamos, né, dar o nosso melhor, prescrever com segurança, ajudar na inclusão social, ajudar essas pessoas a melhorar a qualidade de vida, e aí a gente verifica que tudo é possível, né, que elas podem ter uma vida o mais normal possível. Bom, então é isso. Aqui estão os meus contatos. Eu espero ter contribuído, né, um pouquinho aí com vocês. Tirei aqui, ok? Então, muito obrigada. Eu espero ter contribuído o máximo aí. Estou à disposição, né, para tirar quaisquer dúvidas. Meus contatos estão aí. Muito obrigado, Renê Maza e Luiz Felipe, pelo convite. Bom, meus parabéns, professora. Acho que a senhora está compartilhando ainda a tela. Ah, peraí. Então, aí. E pronto, show. Estamos aqui. Bom, mais uma vez, parabéns, doutora. Muito show essa temática. Queria trazer aqui os elogios do chat, mas eu passaria o resto da tarde aqui só elogiando, dando os parabéns. Muita gente gostando muito. É uma temática que aborda, além da ação do profissional de educação física no ambiente das academias, mas também abrange muito ao profissional de educação física escolar. Muitos comentários nesse sentido, lhe parabenizando, trazendo essas informações, porque a educação física, ela tem esse leque de abrangência, né? Então, todas as suas falas foram contempladas nesses vários segmentos, tá? Então, no chat, era só parabéns, era só dando o agradecimento à senhora por essa verdadeira aula, por esse verdadeiro show, ok? Eu também. Muito obrigada, Luiz, muito obrigado, Renê. Eu quero destacar aqui que esse programa, esse treinamento de força com o uso dos elásticos, né? Ele é um programa muito acessível, ele pode ser implementado em qualquer escola, em qualquer ambiente fitness, né? Então, se a pessoa quiser ter mais informações, pode falar comigo e eu posso ajudá-los a implementar esse programa aí com vocês. Pronto, eu queria agradecer a Andréa, né? Achei a palestra dela
Sensacional, gostei muito mesmo, muita referência científica, isso é muito importante, né? A gente entrar nesse campo com a autoridade do que a gente está falando. Eu queria pegar aqui um gancho. Eu também sou professor da escola, o Felipe também é professor da escola e também somos personal trainers. E a gente recebe muito, tem uma clientela de escolares com Down, né, com outros transtornos. E, assim, o que é que você poderia dar assim, de dica para o profissional de educação física que está na escola? Como é que ele podia atender esse público, né? A gente ainda tem 5 minutinhos, eu acho que daria para você falar alguma coisa em relação ao profissional de educação física que atende o escolar ali no Fundamental 1, no Fundamental 2, e por aí vai. Excelente, excelente, Renê. Bom, a primeira coisa que nós, profissionais de educação física, precisamos nos atentar eu preciso conhecer o meu aluno. Então, seja ele um autista, seja ele uma pessoa com síndrome de Down, seja ele qualquer tipo de deficiência física, né? Então, eu preciso conhecer esse aluno e aí buscar conhecimento em relação a quais são as especificidades que eu preciso atender. Trazendo para a síndrome de Down, né, eu tenho que me atentar para as questões da hipotonia, da força, da fragilidade articular, porque eu preciso evitar lesões. Então, eu vou passar atividades físicas, né, com esses cuidados. Pensando, por exemplo, no TEA, né, o TEA, ele não gosta de ambientes muito barulhentos, por exemplo, então a gente também tem que ter esse cuidado, a gente tem que pensar no ambiente, aonde que eu vou inserir esse aluno. Eu preciso sensibilizar toda a turma para me ajudar nesse atendimento com esses alunos com deficiências, né? E aí as atividades, qualquer tipo de atividade, ela pode ser implementada. O que vai ser necessário são as adaptações, né, a qualquer especificidade que o aluno tenha. Então, eu preciso conhecer o aluno primeiro, né, e buscar informações seguras, científicas, né, para que eu possa prescrever e atuar de forma mais segura. Científicas, né? André, eu trouxe aqui uma convidada, vou pedir para ela abrir a câmera dela e o áudio. Deixa eu ver se ela entra. Deixa eu ver se ela entra. Nilza? Oi? Você está aí? Olha quem está aí. A sua indicação está aqui na sala e foi um show, viu? Valeu totalmente a pena. Maravilhosa, Nilzinha. Foi minha professora. Eu estava acompanhando aqui e quero parabenizar a organização do evento por todo esse dia bacana, com várias palestras sobre pessoas com deficiência, e a Andréia não poderia ficar de fora. Parabéns, Andréia. E a Andréia não poderia ficar de fora. A Nilza é conselheira federal, né? Lá do CONFEF, quando